A pessoa, quando se converte a Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre isso no nosso Perguntas e Respostas. Fique conosco. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria e uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e hoje abordarmos a seguinte questão: como eu posso ser cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele andou com os discípulos durante 40 dias na face da terra. Depois ele subiu aos céus. E 10 dias depois de ele subir aos céus, os discípulos receberam o Espírito Santo de forma plena e permanente nas suas vidas. O apóstolo Paulo, quando orienta a igreja em Éfeso, na sua carta à igreja em Éfeso, ele então diz para os crentes lá de Éfeso que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Olha só o que o texto bíblico diz, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Veja que ele diz aqui, deixem-se encher do Espírito. Há uma outra tradução que diz enchei-vos do Espírito. Essa minha tradução que eu estou usando aqui é uma tradução mais moderna e um pouco mais fiel ao texto original. Porque a ideia do texto original é justamente isso, de nós nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Ou seja, remover das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, certa vez, estava no templo, numa festa religiosa, e as pessoas se aproximaram dele, e ele disse para elas, está registrado lá em João capítulo 7, no versículo 38, ele disse para elas o seguinte: quem crer em mim, disse Jesus, quem crer em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. O Espírito Santo está fluindo de você como água viva. Esse rio de água viva tem fluído da sua vida. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo, porque isso é muito importante para nós na nossa caminhada nesse mundo. É muito importante que essa presença transbordante do Espírito Santo em nós esteja nos acompanhando no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a termos uma vida cristã bem-sucedida nesse mundo. É essa presença transbordante da plenitude do Espírito que vai nos possibilitar enfrentar as lutas e as dificuldades. Muitos crentes sucumbem na sua fé, vacilam, caem na sua vida cristã, porque não estão cheios do Espírito Santo. E dizem que é por causa dos problemas. Meu irmão, minha irmã, todo mundo tem problema. Você tem problema, eu tenho problema também. A questão é como nós lidamos com os nossos problemas. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir lidar com os problemas da forma certa, da forma correta. E aí nós vamos ter uma vida cristã bem-sucedida. Então, hoje eu quero compartilhar com você aqui 5 passos para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro passo que você precisa dar: confesse os seus pecados para Deus. É muito importante isso, meu irmão, minha irmã. Tem que haver mudança de vida. Nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender, mudar. Porque se nós não abandonarmos o pecado, não tomarmos a decisão de viver uma vida de santidade na presença do Senhor, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. É muito importante nós estarmos atentos a isso. O texto de Isaías 59, 2 diz o seguinte: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Veja o que o texto diz. E os pecados que vocês cometem o levam Deus a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Veja, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Se eu não decido abandonar o pecado na minha vida, se você não decidir abandonar o pecado na sua vida, nós jamais seremos cheios do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro passo. Confesse os seus pecados a Deus, mude de vida, né? Experimente um arrependimento genuíno e verdadeiro no seu viver. Segundo passo para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo: purifique o seu coração na presença de Deus. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 22, ele diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero,
em plena certeza de fé. Aproximemo-nos do quê? De Deus, né? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Interessante que Jesus, nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 8, ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, se o seu coração está cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. É muito importante você purificar o seu coração na presença de Deus. É você viver com o coração limpo diante do Senhor, porque isso vai te permitir ser cheio do Espírito Santo. Veja só, o Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é santo. Se não há pureza no nosso coração, como é que o Espírito Santo vem habitar aqui? O Espírito Santo não vai habitar onde tem sujeira. O Espírito Santo não vai habitar onde tem coisas ruins, coisas estragando ou nos estragando. Então é muito importante nós buscarmos essa purificação do nosso coração. Então busque isso diante de Deus. Talvez você tenha que perdoar alguém. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás, você pode encontrar aqui no nosso canal, sobre como perdoar de verdade. Então é uma oportunidade que você tem. Se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, você precisa purificar o seu coração. Terceiro passo que você precisa dar, meu irmão, cante músicas que exaltem e louvam a Deus. Agora eu quero voltar para o texto de Efésios capítulo 5, agora o versículo 19. O versículo 19 diz que o apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja a ser cheia do Espírito Santo, ele diz para a igreja que eles deveriam fazer isso cantando e louvando de coração ao Senhor. Então nós podemos ser cheios do Espírito Santo cantando e louvando ao Senhor. Certa vez o profeta Eliseu foi procurado por dois reis de Israel, aliás, pelo rei de Israel e pelo rei de Judá, porque eles estavam no meio de uma batalha, de uma guerra, e eles queriam uma palavra do Senhor. E o profeta Eliseu então mandou chamar um tangedor, alguém que tocasse um instrumento. E aí, enquanto aquele instrumento era tocado, ele ficou então cheio do Espírito e profetizou para aqueles dois reis. Veja só o que esse texto nos mostra, que o louvor, a exaltação, a glorificação do nome do Senhor vai nos permitir ser cheios do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então nós precisamos fazer isso, cantar e louvar ao Senhor de coração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, louve o Senhor, meu irmão. Bote cânticos de louvor a Deus, cante e exalte o Senhor, deixa as músicas seculares de lado aí e ponha cânticos de louvor e de adoração, cante e você vai ser cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza disso. É por isso que nas igrejas nós sempre começamos os nossos cultos com louvor e exaltação do Senhor. Por quê? Porque através do louvor, o Senhor habita no meio dos louvores, então através do louvor nós podemos ser cheios do Espírito de Deus. Então isso é determinante para sermos cheios do Espírito Santo. Quarto passo para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você também só louvar. Você precisa ter um linguajar saudável que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo, estou voltando para Efésios 5. Agora no versículo 19, o iniciozinho do versículo. A primeira parte ele diz assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja o que ele diz aqui, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meu irmão e minha irmã, se nós não tivermos um linguajar saudável, nós não seremos cheios do Espírito Santo. Não adianta você ficar soltando maldição para as pessoas, dizendo palavrões, e depois você quer ser cheio do Espírito Santo. Não dá. Não dá. Nós temos que estar com os nossos lábios puros para sermos cheios do Espírito Santo. É muito importante isso. Se nós não purificarmos os nossos lábios, e nós podemos pedir isso para o Senhor, Senhor, purifica os meus lábios, né? Como o Senhor fez com o profeta Isaías, né? Quando o chamou para o ministério, nós podemos pedir para o Senhor, Senhor, purifica os meus lábios, Senhor, para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o quinto e último passo para que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é cultive uma atitude de gratidão a Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, agora o versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A murmuração, meu irmão e minha irmã, é um pecado que desagrada a Deus. Se você passa o dia inteiro a reclamar da vida, das pessoas, das coisas, você pode ter certeza que o Espírito Santo
vai se entristecer e você não vai estar cheio do Espírito. Então é muito importante nós termos um coração grato diante do Senhor. Agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Fazendo isso, nós vamos conseguir ser cheios do Espírito Santo. Depois então de você fazer isso, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele o encha do Espírito. E a partir daí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te usar com os dons. Deus vai começar a manifestar em ti o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O amor, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas vão começar a se manifestar na tua vida porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Então essa presença transbordante do Espírito Santo em nós é fundamental para vivermos uma vida cristã bem-sucedida nesse mundo. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, confessando seus pecados a Deus, purificando o seu coração, desenvolvendo um linguajar saudável na presença do Senhor, cantando músicas que exaltam e glorificam o nome do nosso Senhor e Salvador e cultivando uma atitude de gratidão a Deus. Se você não é assinante do nosso canal, assine. Se você já é assinante, ative as notificações. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.